inibidores de aromatase, existem vários. E eu quero fazer uma classificação não em geração com você. Eu quero classificar em inibidores de aromatase suicidas ou inibidores de aromatase não suicidas. Que também você pode chamar de inibidor de aromatase esteroidal e inibidor de aromatase não esteroidal. Fechou? Quem que são esses aqui? Os inibidores de aromatase suicidas ou esteroidais, você vai gravar dois para mim. O exemestano, e você vai gravar para mim o formestano, que não é tão aí disponível para a gente, mas eu tenho que citar para você. Já inibidores de aromatase não suicidas ou não esteroidais, você vai gravar para mim o anastrozol e você vai gravar para mim o letrozol. Fechou. Gravou isso aí, eu já fico satisfeito. Qual que é a ideia dessa bagaça aqui? Vamos lá. O próprio nome já falou. Se é um inibidor de aromatase suicida, ele vai pegar essa aromatase, estrangular ela, destruir ela. Por isso, suicida. Já o inibidor de aromatase não suicida, ele não vai fazer a destruição dela, ele vai inativar ela. Por que disso, Dr. Jorge? Vamos entender? Vamos entender porque, como eu falei para vocês, eu não tenho preguiça de explicar. Eu quero que você saia daqui, sem dúvida, a respeito do controle do estrogênio do paciente usuário de esteroide. Existe toda aquela cascata hormonal, esteroidal, e quando eu falo esteroide, são hormônios derivados da molécula do colesterol, que desde o colesterol dá sequência, colesterol, pregnenolona, progesterona, até vamos chegar no famoso DEA, dihidroepiandrosterona, que é produzido, por exemplo, lá na sua glândula suprarrenal. O DEA, ele se converte em androstenediona, que essa androstenediona se converte em testosterona. A testosterona, ela se converte em estradiol e a androstenediona se converte em estrona. Então, esses dois carinhas aqui, tanto androstenediona quanto testosterona, sofrem o processo de aromatização. Isso é uma aromatização. Por quê? É uma transformação de um andrógeno num estrógeno. Ainda que o estrogênio estrona não é um estrogênio tão forte, mas é uma conversão ali da androstenediona. Fechou? Beleza. O que acontece? O negócio é o seguinte, a bagaça é o seguinte. O tal do exemestano, ele é esperto. Ele é igual a esse cara aqui, a androstenediona. Ele imita ela. E a aromatase é tarada pela essa androstenediona. Então, se ele imita ela, vamos supor, isso aqui é igual o cara fazendo assim, vários dias sem transar. O cara fica louco. Então, quando você bota para dentro o exemestano, a aromatase, como ela é tarada pela androstenediona e o exemestano parece a androstenediona, a aromatase vai até ele. E ele, malvadão, destrói ela. Louco, né? Então, por isso que ele é um esteroidal. Por quê? Estamos falando de um mimético da androstenediona. Fechou? Já o anastrozol e o letrozol, como eu falei para vocês, existe essa conversão aqui,
pela aromatização da texto em estradiol. Essa aromatase aqui, que a gente pode chamar de aromatase P450, ela tem um grupo M no centro da sua molécula. O grupo M no centro da sua molécula, que lá dentro tem o ferro. O anastrozol e o letrozol, eles interagem nesse ferro dela e inativa a aromatase. Fechou? Entenderam? Tá bacana? Entenderam aqui? Beleza, ótimo. Então vamos entender o seguinte. O cara tá com medo de ter uma gineco. Ele quer usar, começou a ciclar, tá com medo de ter uma gineco e começou a usar aí, por exemplo, o mais comum, 1 miligrama de anastrozol. Fechou. Como eu tenho essa conversão de texto em estrogênio e eu tenho aromatização e eu estou chamando no inibidor de aromatase, eu começo a diminuir o estradiol. Sem eu precisar, de graça, e a texto lá em cima, uma texto aí de 3.000, por exemplo, o estradiol você vai ver que vai vir menos que 15, porque o laboratório não consegue quantificar um valor tão baixo. O que você acha que vai dar isso? Vai dar as repercussões que eu falei de estradiol baixo. Quais são as funções do estradiol? Atua na libido, atua na ereção, atua na imunidade, atua na recuperação muscular, atua na massa óssea, atua no humor, atua na saúde cardiovascular, atua no lipidograma e etc, etc, etc. Casa ou não casa com tudo o que você está sentindo ao chamar ali na dose exagerada de inibidor de aromatase? Você não ficou broxa? Você não ficou sem vontade de transar e a mulher ficou te cobrando? Você não caiu imunidade e ficou gripado? Você, quando pegou lá seu exame, não viu que o HDL estava baixinho? Você, se você prolongar tudo isso, vai ficar igual a idosa, na menopausa, com facilidade de ter fratura óssea. Então, tá vendo? Ou você pode até mesmo aumentar muito o seu risco cardiovascular. Por quê? O estradiol muito baixo, você pode ali perder o efeito do óxido nítrico nessa vasodilatação, piorando ali o risco cardiovascular, com uma maior propensão de ter algum evento cardiovascular, um infarto, um AVC, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Tá vendo como é que são as coisas? Então, você fica fazendo as coisas por conta, sem saber. Então, por isso aqui, que eu tô aqui para te ensinar, e ensinar você, profissional, a como que você vai conduzir esse caso. Primeira coisa, não bote o inibidor de aromatase sem antes o cara estar clínico. E o que é ser clínico? É você pensar nessas bagaças aqui. Ginecomastia, aumento de pressão e acne, que você tem certeza, porque você dosou lá no exame dele, e você sabe que ele está com uma testo alta, porque ele está ciclando, e ele está com estradiol elevado. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Diante desse quadro, você vai ter que deduzir, você vai ter que ter ali a clareza de qual inibidor de aromatase você vai usar. Um é mais potente. Esse carinha aqui é mais potente. O outro dá uma pioradinha maior no lipidograma. Então, você fica nesse impasse. Qual que eu uso, qual que eu não uso? Um você tem que desmamar. O outro você não tem que desmamar. Tá vendo? Então, não é tão simples essa escolha. Qual dosagem? Depende. Então, os caras que você bota o inibidor, ele responde muito bem. Então, os caras que respondem muito mal. Então, tá vendo como é muito mais complexo, muito mais do que falar, toma 1 miligrama de anastrozol. Você vai rodar. Você vai rodar se você ficar com essa mentalidade de Ctrl-C, Ctrl-V.